Abra em Lucas, capítulo 5, me faça esse favor. Lucas, capítulo 5. Eu vou ler em Lucas, depois vou ler em Gênesis, bem rapidamente. Lucas 5. Encontre aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Eu vou ler bem rápido, a minha versão NVI, eu acho que já é essa que está aqui. Isso mesmo, diz assim, olha. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. Diga para alguém que está perto, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vai para Gênesis, capítulo 1. Encontre aí, por favor. Gênesis, capítulo 1. Você vai achar rápido, eu tenho certeza isso. Verso 26 ao 28. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, fala para alguém que está perto, domine. Fala, governe. Isso. Sobre os peixes do mar, sobre o quê? Fala assim, ó, fala, governe. Sobre o quê? Vai para o verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, dá um grito, diga, governe. Sobre o que mesmo? Isso, você pode se assentar, por favor. Isso aí. Glória a Deus. Antes de eu pregar, eu quero te apresentar aqui algo que eu trouxe para te abençoar. Há 4 anos atrás, mais ou menos, Deus me deu esse primeiro filho aqui, ó, que é o Vencendo a Rejeição. Alguém já foi rejeitado alguma vez da vida? Levanta a mão assim, ó. Pouca gente foi rejeitado aqui em São João. Em Macaé tem mais gente que foi rejeitado, né? Irmão, você já tentou passar numa prova e não foi? Você já tentou, né, entrar no emprego e não conseguiu? Você já se decepcionou com pessoas? De novo, quem já foi rejeitado, levanta a mão aí. Olha como é que aumentou, né? Parece até pejorativo quando fala, eu fui rejeitado. A maioria das pessoas, esse livro aqui eu já vendi 3.500 cópias. A maioria das pessoas que compram dizem assim, não é para mim não, é para o meu amigo, né? É uma bobeira, né? Alguém pergunta, pastor, vencendo a rejeição é autoajuda? Eu digo, não, é ajuda do alto, ok? Autoajuda, na maioria das vezes, está falando de alguém que é um psicólogo, um psicanalista, alguém da área de humanas, né, que fala dessa questão. Eu não, sou da área de exatas, da área de engenharia, então eu uso Bíblia aqui nesse texto. Porque tem vida de gente que está travada por questões emocionais, ok? Eu não estou falando contra a autoajuda. Mas tem vida de gente que está travada por questões espirituais. E nesse livro eu falo sobre questões espirituais. Em Lucas 13, você vai ver uma mulher que o texto fala que é a mulher encurvada. É Lucas também, Lucas é médico.
E Lucas vai dizer assim, ó, de maneira alguma ela poderia endireitar-se. Ou seja, é o diagnóstico médico dizendo, olha, não tem jeito. E todo mundo vai olhar para aquela mulher e vai dizer que ela é enferma. Jesus olha para ela e fala, ser livre desse teu mal. Ser livre é diferente de ser curado, ok? Existem pessoas que às vezes você olha e você fala, é enfermidade. Deus olha e diz, é demônio, tem que ser repreendido. Entende isso? Tem coisa na vida de alguém que você diz assim, coitado, ele tem que estudar mais. Deus está olhando e está dizendo, não, é demônio travando a vida dessa pessoa. Nesse livro aqui eu não falo de resultado, eu falo sobre processo, tá bom? Meu pastor fez o prefácio, pastor Silas Malafaia, as primeiras páginas foi ele que escreveu, ok? E eu tenho certeza que vai te abençoar, tá? O segundo livro meu, que eu quero oferecer para você também, né, eu gosto sempre de lembrar isso. Eu sou pastor de igreja, graças a Deus sou bem cuidado. Os livros que eu faço é para abençoar a gente. O benefício que eu tenho é quando alguém manda uma mensagem para mim dizendo assim, pastor, esse livro mudou minha forma de pensar. Né? Esse aqui é legal, porque eu, agora, há dois meses atrás, né, eu quando casei, eu morava aqui na Pavuna, pertinho aqui, né, não sei se alguém conhece o Village, né, na Pavuna, eu morei ali, meu primeiro apartamento foi ali, morei ali, né, e aí quando eu casei eu fiz uma promessa para Dani, né, eu lembro até hoje, coitado, a gente num perrengue, alguém já passou perrengue aqui assim? Acho que aqui não, o povo tem cara de rico aqui, alguém já passou perrengue assim, ó? Já? Eu estava num perrengue terrível, eu lembro como se fosse hoje. Né? A gente andando na principal ali de São João, na matriz ali, né? E a Dani tinha um anel, era a única coisa que a gente tinha, um anel que a Dani tinha, que era de ouro, que o pai tinha dado. Aí a gente foi vender, a Dani triste, eu falei, amor, a gente está no aperto, tem que, início de casamento, tem que vender. Né? Aí fomos lá, vendemos, nessas lojas de ouro e tal, vendemos. Aí eu prometi para ela, eu falei, olha, um dia eu vou ter um anel para colocar em cada dedo teu, né? E aí comecei a fazer promessas. Falei assim, ó, um dia a gente vai dar a volta ao mundo. Irmão, você fala coisas, Deus pega aquilo, ok? Tem coisa que você fala que você acha absurdo, mas Deus pega aquilo e fala assim, ó, eu vou fazer acontecer. 13 anos de casamento. A gente comemorou nosso aniversário de casamento dando uma volta em 6 países, há 2 meses atrás. Aí eu cheguei na Alemanha para oferecer esse livro, aí o apóstolo lá falou para mim assim, gostei da sua ideia. Ele não é brasileiro, é português, é uma igreja de português. Gostei da sua ideia. Eu falei, qual ideia? Você botou sua foto no livro. Eu falei, ué, não sou eu não. Ele achou que era eu porque é careca e tem uma barbinha. Eu fiquei quieto, eu falei, não vou tirar, vou deixar ele falar, né? Isso, ó, Deus pelejará por ti. Você crê que Deus vai pelejar por você? Quem crê nisso? No primeiro eu falo sobre Davi, como Davi superou a rejeição e se tornou celebrado. Nesse segundo eu falo sobre Josafá. Eu creio que um tempo eu ainda vou escrever sobre reis de Israel e Judá. Né? Fazer uma coletânea sobre os reis que a gente aprende demais. A gente sempre fala, pastor Giovanni, sobre Davi, sobre a valentia dele. Né? Tem gente que aplica dizendo, nunca diga o tamanho do seu gigante, diga o tamanho do seu Deus. Quem já ouviu isso aqui em alguma mensagem? Já ouviu, né? Beleza, isso é verdade sobre Davi. Só que Josafá fez tudo ao contrário. Josafá falou assim, ó, em nós não há força. Nós não sabemos o que fazer contra esse grande inimigo. Ele falou que o inimigo era grande. Só que ele termina dizendo, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ó. Aí eu pensei, o Davi, ele não valoriza o inimigo. Davi parte para dentro. Mas Josafá é aquele que valoriza o inimigo. Ele tem medo. Tem dia que eu acordo mais para Josafá do que para Davi. Alguém confessa? É ou não é? Tem dia que eu falo assim, hoje eu estou Josafá. Tem dia que eu estou Davi, O inimigo vem e sai da frente, Satanás. É ou não é? Né? Mas tem dia que eu estou Josafá. Tem dia que eu estou pensando em desistir. Nesse livro aqui eu falo um pouquinho sobre isso. Isso aqui foi numa crise de ansiedade que eu escrevi no meio da pandemia. O que fazer quando o medo vem? É aqui que eu falo isso aqui. Ok? Eu falo sobre você recordar, sobre trazer a memória. A gente costuma dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é bíblico, ok? A gente fala, para frente, irmão. Ok, mas o que eu não posso esquecer? O que eu preciso trazer à memória? Eu falo aqui nesse livro. Então, eu venho fazendo aqui uma abordagem dizendo, olha, se você é Davi, Deus vai te garantir a vitória. Mas se você é como Josafá, Deus vai pelejar por você. Se você tem força, Deus vai ser contigo. Se você não tem, Deus vai entrar em cena. Pastor Giovanni, pega aqui. Esse aqui é seu. Dá um aplauso a Jesus aí, pela vida do seu pastor. É seu, amigo. Quem fez o prefácio desse segundo livro foi um amigo meu, pastor Orestes, pastor Antônio Orestes, grande pregador, um homem de Deus. Ele que esteve comigo aí nessa obra. Deixa eu te falar, eu li 2 textos. E é interessante porque vocês estão numa série iniciando, olha que privilégio, começar essa série falando sobre governo, governe.
E eu não sei se você reparou, né? Alguém que de repente é pregador entendeu já o que eu estou querendo falar aqui, o que eu estava tentando, né, ilustrar aqui. Primeiro, eu li um texto que vai falar sobre não só um homem. Eu não estou falando só de Simão. A maioria das pessoas, quando olha para esse texto, só enxerga o Simão, só enxerga Pedro. Mas o que nós estamos mostrando aqui não é uma crise apenas, gente, do CPF, é uma crise também do CNPJ. Alguém entendeu isso aqui? Porque eu não sei se você reparou, não é só um homem que não pescou, é uma empresa que está dando problema. O texto continua dizendo assim, olha, Tiago e João eram sócios dele. Quem tem sócio é dono de empresa. Então, ou seja, Simão tem um problema, mas os seus sócios também têm um problema. E eu quero falar para você que mesmo eu lendo um texto em Lucas que fala de peixe, lendo um texto em Gênesis que fala de peixe, a mensagem de hoje não tem nada a ver com peixe. Você entendeu isso aqui? Eu li um texto que fala sobre peixe. Qual era o problema de Pedro? Não ter peixe. Aí eu fui para Gênesis e falei do quê? Qual é a primeira ordem de Deus? Governe sobre os peixes. Ok? Só que o que eu vou pregar hoje aqui não tem nada a ver com peixe. Por quê? Na história de Lucas 5, qual era o problema? Eles começam sem peixe. Terminam tendo muito peixe? Sim ou não? Não. Você leu o texto? Eu fiz questão, eu não parei no 8. Porque no 8 é quando eles pescam. Mas a história continua e Jesus fala, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixe. Sabe o que Jesus está dizendo? Larga tudo. A partir de hoje, você é pescador de homens. Ou seja, a história começa sem peixe e termina sem peixe. Fala para alguém que está perto. Fala, começa sem peixe. Fala, e termina sem peixe. Agora pergunta para alguém que está do lado. E por que do peixe, então? Você está entendendo isso aqui ou não? Começa sem peixe. Eles tinham um problema, não ter peixe. Quando a história termina, eles também não têm peixe. A pergunta que eu faço no início dessa mensagem é, do que você está disposto a abrir mão para poder seguir Jesus? Conta para alguém que está do lado aí. O que você está disposto a abrir mão? Ah, irmão, ninguém perguntou, você estava mais animado antes. Fala para alguém que está perto. Você está disposto a abrir mão do quê para seguir a Jesus? Nós vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui, ok? Pastor, o senhor leu uma história, o senhor falou sobre peixe, ok? Deus está dizendo, ó, domine sobre o peixe do mar, as aves do céu, sobre os grandes animais. A primeira ordem de Deus era para que ele dominasse sobre os peixes, mas o que está faltando aqui em Lucas 5 é domínio sobre o peixe. Porque se você olhar esse cenário, qual é? Eles têm um problema, eles têm uma dificuldade, eles não conseguiram pescar. E aí você repara o local, eu quero te trazer para o local. Lago de Genezaré. Que lugar é esse, pastor? Se você, de repente, se eu falar para você assim, ó, Mar de Tiberíades, alguém vai falar, não, eu conheço Mar de Tiberíades. Tá, e Mar da Galileia? Quem conhece mais Mar da Galileia do que os outros dois? Levanta a mão assim, ó. Se eu te disser que os três são o mesmo lugar, dá no mesmo. O que muda é o quê? O observador, a posição do observador. Quem está em Genezaré, olha e diz, Lago de Genezaré. Quem está em Tiberíades, olha e diz, Mar de Tiberíades. E quem está na Galileia, olha e diz, Mar da Galileia. Isso vai me ensinar uma coisa. Aprenda isso aqui, você que quer governar. Isso vai me ensinar que dependendo do local que eu frequento e pessoas que eu me relaciono, vai influenciar na minha visão. Pergunta para alguém que está perto, quem são teus amigos? Responde, fala, você. Fala aí. Pergunta para alguém que está perto, fala só, com quem você anda? Responda para ele, com você. Fala aí. Você entende isso aqui ou não? Irmão, quem está em Genezaré está olhando e está dando o mesmo nome para o lugar. Quem está na Galileia está olhando e está dando o mesmo nome para o lugar. Porque dependendo do local que eu frequento, isso influencia na minha visão. O que eu quero dizer para você? Se você anda com murmurador, se você anda com fofoqueiro, se você anda com caluniador, você vai se tornar igual. Mas se você anda com crente de fé, que quer governar, você também vai ter autoridade. Oh meu Deus, recebe aí. Levanta uma não, levanta as duas. Eu vim profetizar que os crentes dessa igreja andam com gente de fé. E você vai sair daqui cheio de autoridade para governar. Se alguém acredita, recebe e sela essa palavra, dê um brado de glória nessa casa. Oh glória!
Aleluia! Escute! Quando nós falamos de governo, nós estamos falando de autoridade e direção. Olha isso aqui. Governo, quem está governando uma embarcação é aquele que tem autoridade e é aquele que dá a direção. Isso é interessante. Nós precisamos entender aqui que olhando para esse local, porque eu gosto de começar na geografia, olhando para esse local, vai ter gente chamando de lago e vai ter gente chamando de mar. Irmão, mas não é o mesmo lugar? Como é que tem gente chamando de lago e tem gente chamando de mar? Você já pensou nisso ou não? Tem muitas diferenças, mas eu vou me ater só a uma, o tamanho. O mar é infinitamente maior do que o lago, sim ou não? Por que tem gente olhando e dizendo é um lago? E tem gente olhando e dizendo é um mar? Por quê? Ô Jesus, vou de novo, tá? Tem gente que olha para uma situação e diz assim, acabou, é meu fim, não tem jeito. Mas tem gente que olha para uma situação igual e está dizendo, é um ambiente propício para o meu Deus agir. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu já fui fazer visita, pastor Giovanni. Que eu cheguei lá para ajudar a pessoa. Meu coração era, coitado do fulano, vou lá. Cheguei lá, ele que pregou para mim. Porque às vezes a pessoa estava enferma no corpo, mas curada por dentro. Oh, meu Deus. Às vezes a pessoa estava com problema na perna, com problema no braço, com problema em algum lugar, em algum órgão, mas a alma estava tratada, estava curada. Agora tem gente saudável de corpo e doente por dentro. Eu lembro que quando meu pai ficou enfermo, meu pai partiu, mas eu não conhecia um homem mais crente do que ele. Meu pai ficou enfermo e eu orava. Um dia ele falou para mim assim, filho, vamos, se Deus não me curar, vamos fazer uma oração de entrega juntos? Você tem noção do que é isso? Aí eu falei, por quê, pai? Aí ele falou assim, porque a minha enfermidade é da terra. Se Deus não me curar aqui no céu, eu não sou enfermo assim. Irmão, eu não conheci cara crente igual ele. Um diácono que serviu por 30 anos a nossa igreja me ensinou a ser homem. Me ensinou a ser crente. Porque às vezes existem pessoas que têm tudo na vida, todas as oportunidades da vida, tem saúde, está respirando, tem tudo, mas estão doentes por dentro. Ah, pastor, mas o senhor veio me acusar? Não, eu vim dizer que a partir de hoje você vai sair daqui com autoridade para governar. Oh, Jesus amado, você vai sair daqui hoje entendendo, Deus me deu uma chance, eu vou aproveitar essa chance, eu não vou desperdiçar. Quem vai sair daqui com autoridade, governando, na direção da trajetória da vida? Adora o Senhor, adora o Senhor. Diga, Senhor, me ajuda. Oh, glória. Eu quero falar um pouquinho sobre como governar sobre as circunstâncias. Como governar sobre as circunstâncias? Como governar quando o dia mal bate na porta? Como governar quando as coisas não funcionam como você planejou? Meu Jesus amado. Como continuar vivendo quando você planeja coisas e não funciona? Quando você se esforça e não funciona? Hoje eu tenho 2 filhos, mas a nossa primeira gestação, minha e da Dani, nós perdemos com 9 meses. E a gente morava aqui na Pavuna. Ela passou um mal 9 meses, uma semana antes da gestação. Uma semana antes do nascimento, do parto. Ela passou mal, pressão subiu, nós perdemos o primeiro. Como é que faz? A dor da frustração é uma das maiores dores que existe. Tem um louvor que diz que Deus não rejeita a oração, rejeita sim. Porque quando eu perdi esse bebê, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu voltando do trabalho, eu trabalhava em Niterói, na Ilha da Conceição. Eu voltando do trabalho, eu falei, Senhor, se essa criança morreu, ressuscita ela e pode me levar. Porque eu estava tão decepcionado que eu fiz essa oração. Ainda bem que Deus não ouviu essa oração. Ou ainda bem que Deus rejeitou essa oração. Porque senão eu não estaria pregando para você aqui hoje. Oh, Jesus. Como governar em momentos difíceis? Como governar diante da frustração? Esses homens estão vivendo isso, gente. Esses homens estão vivendo uma noite difícil. Esses homens estão se esforçando. E o texto vai dizer que eles tentaram a noite inteira. Não é gente que tenta uma vez só, não. Porque tem gente que gosta de dar justificativa para o fracasso. Ele diz assim, ó, tá vendo? Tentei. Aí ele vai e desiste. Tá vendo? Tentei, eu até fiz a minha parte. Aí ele vai e desiste. Mas esses homens nos ensinam. Eles não tentam uma vez só. Eles estão dizendo, se é a noite que é a hora de pescar, eu vou tentar a noite inteira. Deus me trouxe lá de Macaé para dizer para alguém, pode não estar dando certo, porém tu irá até o fim. Quem vai governar aqui? Levanta a mão aí. Eu profetizo que você vai até o fim. Oh, Jesus amado.
Olha para os três aí perto e fala assim, ó, você vai até o fim. Fala aí, vai. Até o fim. Sabe o que me atrai nesse texto? O que me atrai é que Lucas começa escrevendo dizendo, certo dia. Escuta isso aqui. Certo dia. E certo dia significa o quê? Um dia comum. Certo dia significa o quê? Mais um dia. É aquele dia que você acorda e diz, oh meu Deus, mais uma segunda. Oh meu Deus, mais uma terça. Oh meu Deus. É ou não é? Na sexta, às vezes você está cansado, moído, mas tem que acordar para trabalhar. Sim ou não? Eu vim hoje dirigindo um trânsito terrível, 4 horas de lá até aqui. E dizendo, Senhor, não deixa eu cochilar não. E Dani do lado intercedendo por mim. E ainda fazia barulho na intercessão. Você entende o que eu estou falando? Tem dia que você não está bem. E aí, o texto está dizendo, certo dia. Era um dia comum na ótica de Lucas. Lucas começa escrevendo dizendo, certo. Eu imagino Deus que conhece o futuro dizendo assim, Lucas, você começou dizendo certo dia, né? Mas você não sabe como ele vai terminar. Oh, Jesus. Levanta a mão se você crê aí, vai. Quem vai governar? Levanta a mão aí, vai. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu dia começou comum. Essa quarta-feira começou. Ô Jesus, não sei se tem gente com fé aqui para receber, mas eu vou profetizar. Se alguém tiver, vai tomar posse. Eu declaro sobre a tua vida que a quarta que começou comum vai terminar como uma quarta de resposta, de milagre, de autoridade de Deus para a tua vida. Se alguém acredita nisso, reaja a essa palavra aí. Fala para alguém que está perto, fala, começou comum, vai terminar com milagre. Agora pensa comigo, meia-noite, era mais um dia de pescar, escuta isso. Meia-noite virou o dia, começou o dia. Era mais um dia, eles estão saindo para pescar, imagina. Só que a madrugada inteira não pegaram nada. Então aquilo que era comum se tornou difícil. Alguém prefere um dia comum ou um dia difícil? Vou de novo. Pergunta para alguém que está perto. Fala, você prefere uma quarta comum? Irmão, ninguém está aqui não, vamos de novo. Pergunta aí, você prefere uma quarta comum? Eu sou assim mesmo, eu sou carente, eu gosto de conversar, tá? Fala, você prefere uma quarta comum ou uma quarta difícil? Pensa, o que você prefere? É melhor comum, né? Porque, irmão, se não vai acontecer nada bom, que pelo menos não seja ruim. Sim ou não? É melhor que seja comum do que uma quarta difícil. Só que o detalhe é, começou comum, se tornou difícil e terminou com milagre. Meu Jesus amado. Eu ouvi só um aleluia, tá? Escuta isso aqui, irmão. Escuta isso aqui. Começou comum, se tornou difícil e terminou com milagre. Sabe o que eu me pergunto? Por que antes de melhorar piora? Irmão, a pessoa está no mundo, está perdida e tal, aí vem para a igreja, aí começa a buscar, aí parece que o demônio inteiro se levanta para atacar. É ou não é? Acontece com alguém isso também ou não? Você tá de banco, não está fazendo nada, tá aquele crente que vem quando dá na telha, está acontecendo nada. Aí você fala, não pastor, conta comigo no ministério. Aí você se levanta, aí Satanás vem também perturbar a vida. É ou não é? Por quê? Eu vim te dar uma chave aqui. Antes de melhorar, parece que piora. Te mostro. Você lembra do profeta que está no vale de ossos secos? Aí Deus vai falar para ele, profetiza, filho do homem. O que ele vai fazer? E profetizei como me deu ordem. O que acontece? E houve um reboliço. Pergunta, reboliço é bom? Se eu te perguntar, como é que está a vida, irmão? Você fala, um reboliço. Eu vou dar glória? Reboliço é bagunça. Já estava morto e estava sequíssimo. Agora, além de morto, sequíssimo, está bagunçado. Tem alguém entendendo isso aqui ou não? E o detalhe é, está bagunçado porque ele obedeceu. Explica. Está bagunçado porque ele ouviu a voz de Deus e profetizou como me deu ordem. Ele só está obedecendo e parece estar piorando. Só que o texto diz que depois do reboliço, um exército grande e numeroso se levantou. Eu vim profetizar para alguém que acredita. Você vai sair daqui nessa noite entendendo que quem governa, mesmo quando piora, mesmo diante de circunstâncias negativas, você continua governando. Você continua dizendo, eu sei em quem eu tenho crido e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que minha carne e minha pele se consuma, com os meus olhos eu verei a Deus. Alguém pode adorar a esse Deus? Alguém pode glorificar a Ele? Se é para Jesus, aplaude forte, adora Ele, exalte a Ele. Oh, bendito.
Como governar diante de circunstâncias complicadas? Como? Esses homens aqui, eles estão tentando, eles estão se esforçando. E o detalhe é, Lucas está dizendo, certo dia. Irmão, você nunca sabe quando o milagre vai chegar. Eu lembro de um dia, pastor Giovanni, eu dirigi uma igreja pequenininha, cabia 100 pessoas. Só que eu contei isso para você. Eu cheguei lá na igreja, tinham 7 pessoas. 7, número da perfeição, né? Só que eu cheguei, teve um problema, eu tive que disciplinar 3. Quase a metade caiu. Fiquei com 4. Aí começamos a trabalhar, eu tinha 23 para 24 anos, começando. E aí, beleza, trabalhando. Irmão, um dia eu pregando, sabe aquele dia que tu... Eu sou assim, eu sou meio tudo ou nada às vezes. Eu estava numa prova, irmão, estava numa luta, numa guerra. Que eu falei assim, Senhor, ou tu vai mudar a sorte dessa igreja, ou tu vai mudar a minha sorte, ou eu vou morrer no altar, porque hoje eu vou entregar tudo. Eu estava nesse dia. Imagina como é que eu estava. E pá, Deus vai abrir a porta, o milagre vai acontecer. Aí desci. Aí tem que ter a parte na relação da razão, porque às vezes eu dou uma viajada. Aí a Dani estava na primeira cadeira, assim, olhou para mim, quando eu acabei, desci. Ela olhou para mim e falou assim, tem que ter muita fé para pregar o que tu pregou. Eu falei, por quê? A gente está vivendo tudo ao contrário. Tem gente que diz assim, eu só prego o que eu vivo. Se eu fosse pregar o que eu estava vivendo, irmão, porta fechada, luta, guerra, eu prego o que a palavra diz. Entende? Diferente. Eu estava com a porta fechada, mas pregando porta aberta. Porque eu posso estar enfermo, mas pregando Deus que cura. Oh, aleluia. Eu posso estar vivendo guerra, mas pregando Deus que é a paz, que é o Jeová Shalom. Oh, aleluia. Eu posso estar no pior dia da minha vida, mas eu vou dizer, o meu Deus é a minha alegria. Oh, aleluia. Isso é governar diante das circunstâncias, irmão. Oh. Só que eu saí da igreja pensando e dizendo, Senhor, como é que pode? Eu estava na fase, pastor Giovanni, eu estava na fase, eu botava a mão nas pessoas, pastor, eu estou abrindo um negócio, eu botava a mão, o cara prosperava, cara. Só que na minha vida nada dava certo. Alguém já viveu isso aqui ou só eu? Sabe aquele momento que você fala assim, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu tentei botar a mão na minha própria cabeça, não rolou. Não funcionou, cara. Eu falei, Senhor, o que estava acontecendo? Era Deus me ensinando sobre ministério. Que não tem a ver com benefício próprio, tem a ver com estar pronto para servir o outro. Então Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, governe sobre as circunstâncias. Não está acontecendo, mas é Deus te ensinando. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu fui para casa. E aquele dia eu fiquei mal, deu meia-noite, eu estou mal, eu tô na janela da minha casa, eu morava lá na Penha essa época. Eu estou na janela da minha casa meio triste, o telefone toca. Irmão, parente ligando meia-noite é problema. Quem concorda comigo? Eu morava perto de Getúlio Vargas, só acontece tragédia lá no Getúlio Vargas. Enfim, eu falei, meu Deus, um parente me ligando. Aí a cabeça, quando tu tá mal, a cabeça tem que lutar contra. Porque a cabeça já vem, alguém passou mal, alguém foi atropelado, alguém tomou um tiro, aconteceu alguma coisa, está no hospital e estão me ligando para eu socorrer. Eu falei, não, aí atendi. Irmão, não era problema. Quem pode dar um glória porque não era problema? Uma prima minha disse assim, olha, eu estou aqui com os amigos e tal, eu estou passando aí, desce rapidinho para me encontrar. Eu falei, tá bom. Aí desci, assustado, fiquei olhando, esperando, ela passou, me entregou um negócio, eu subi. Eu falei, amor, você vendeu alguma coisa para Elô e tal, não sei o quê? Eu falei, não vendi. Aí eu abri, tinha R$200 lá dentro. Uma prova terrível, irmão. Eu sei que R$200 não significa nada para você. Eu sei disso. Eu abri, escuta, aquilo não resolvia todos os meus problemas, mas era um sinal. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que mesmo que a solução não venha completa, não vai faltar sinal. Recebe? Oh, aleluia! Eu declaro que para quem decidiu governar sobre as circunstâncias, Deus te dará sinais por esses dias. Desde esse dia, eu peço para Deus, Senhor, mesmo que não seja a hora de resolver, só me dá um sinal para eu continuar crendo que Tu está comigo. Só me dá um sinal para eu continuar sabendo que eu não estou sozinho. Eu vim dar uma notícia para alguém aqui que entrou por essas portas para receber uma palavra de esperança. Você não está sozinho. Governe.
Fala para alguém que está perto, fala, você não está sozinho. Fala, dá um grito, diga, governe. Parecia ser um dia comum, se tornou difícil, mas terminou com um milagre. Pastor, como é que vai ser na minha vida? Começou comum, se tornou difícil, mas vai terminar com um milagre. Pastor, como é que vai ser a semana? Começou comum, se tornou difícil, mas vai terminar com um milagre. Pastor, como é que vai ser o meu mês? Começou comum, se tornou difícil, mas vai terminar com milagre. Pastor, como é que vai ser o meu ano? Começou comum, se tornou difícil, mas se prepare, vai terminar com milagre. Tem alguém com fé para crer, para receber, para exaltar, para reagir a Ele? Adora Jesus aí, adora Jesus aí. Vai. Diga para alguém, começou comum, se tornou difícil, vai terminar com milagre. Sabe qual é o poder de declarar para alguém? Porque tem gente que você fala assim, ó, fala para alguém, pessoal, não vou falar não. Eu estava na igreja pregando que Deus ia abrir a porta para os outros. E Deus estava tocando em alguém em outra igreja, dizendo, abençoa meu servo. Quando você libera a palavra sobre a vida de alguém, Deus libera um decreto sobre a... Oh, Jesus amado. Você não entende o poder disso. Você está no culto, aí você fala para alguém assim, ó, vai terminar com um milagre. Aí Deus está dizendo, porque Ele liberou sobre a vida do outro, eu vou liberar sobre a vida... Oh, de novo, em nome de Jesus. Melhora esse negócio. Fala para alguém que está perto. Fala, começou comum. Fala, se tornou difícil. Dá um grito, fala, mas vai terminar com milagre. Oh, aleluia. Oh, glória. No reino de Deus é melhor dar do que receber. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelo... Oh, meu Deus do céu. Oh, glória. Só a última. Fala assim, ó, começou comum, se tornou difícil. Fala, mas dá um grito assim, ó, fala, vai terminar com milagre. Oh, glória. Oh, glória. Escute. Para eu começar a terminar, escute isso aqui. O texto fala de 2 barcos. Quantos barcos? 2. Escute isso aqui. E o texto diz assim, ó, versos 2 e 3. O texto diz que os barcos estavam abandonados. Os barcos estavam como? Abandonados. Irmão, olha o cenário. De um lado, tem 3 homens pelo menos lavando a rede, que não conseguiram nada. De um lado. Do outro lado tem Jesus. E tem uma multidão. O texto diz que a multidão apertava para ouvir a palavra. Isso é lindo. Lucas 5, que é esse texto que nós estamos estudando, a multidão está apertando pela palavra. Marcos 5, que a mulher do fluxo de sangue toca, os discípulos vão dizer, a multidão te aperta e te comprime. Marcos 5, a multidão aperta pelo milagre. Oh, Jesus. Enquanto uns querem o resultado, outros querem o relacionamento. Oh, meu Jesus, pergunta para alguém, fala, você veio pelo resultado ou pelo relacionamento? O problema de alguns é que não entendem que se vem pelo resultado, é só o resultado. Se vem pelo relacionamento, você tem tudo. Porque quem tem relacionamento não precisa nem pedir. Quem tem relacionamento, o pai olha e diz, eu sei que você precisa. Oh, meu Deus, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. O pai sabe do que você... Oh, Jesus amado. Quem tem relacionamento não precisa abrir a boca para pedir. Oh, bendito. 2 barcos abandonados. Homens lavando redes, decepcionados. Aqui desse lado tem frustração. Desse lado tem uma multidão entusiasmada. Olha isso, o mesmo lugar, o mesmo cenário, com 2 sentimentos distintos. Tem gente frustrada naquele lugar e tem gente entusiasmada naquele lugar. Fala para alguém que está perto, fala, não é o lugar. Fala, é o teu foco. Ah, melhora, vai. Fala para alguém, fala, não é o lugar. Fala, é o teu foco. 3 homens estão focando o quê? Na rede. 3 homens estão focando o quê? Não deu para conseguir hoje, mas vamos lavar a rede, porque essa rede vai me ajudar a conseguir. Expectativa natural, frustração. Uma multidão está o quê? Focando em quem? Jesus. Oh, Jesus amado. E porque eles focam em Jesus, qual é o resultado? Entusiasmados. Jesus amado. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que existiam pessoas que estavam com foco em coisas naturais, estavam frustrados. Deus está te transportando daqui e te levando para lá e dizendo, se colocar o foco em mim, fica tranquilo, eu vou mudar esse cenário, eu vou mudar esse sentimento. Oh, meu Jesus amado, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui?
Tira o foco de coisas naturais e coloca o foco nele. Dá um grito para alguém e fala, governe. Melhor aí, vai. Grita. Alguém tem fôlego para gritar? Fala só, governe. Governe diante das circunstâncias. Entenda isso aqui. A gente precisa entender qual é o meu foco na vida. Escuta. O texto então vai dizer que esses homens estão lavando redes. Os barcos estão abandonados. E os barcos abandonados me chamam a atenção. Por quê? Porque no início da noite, os objetos mais importantes eram os barcos e a rede. Por quê? Tinha expectativa. Eles estão cuidando bem da rede. Eles estão cuidando bem do barco. Por quê? Porque vão sair para pescar. Eles vão precisar daquilo. Já que não pescaram, pela manhã, onde estão os barcos? Abandonados. Porque enquanto se tem expectativa de se conseguir algo, valoriza. O ser humano é assim, não é? Quando percebe que você não pode oferecer nada, você fica igual esses barcos abandonados. Eu vou de novo. Enquanto você pode oferecer algo, enquanto você pode pagar o almoço, enquanto você pode pagar o lanche aqui, né, da área gourmet, da cantina aqui, enquanto você pode fornecer, patrocinar, as pessoas te bajulam, as pessoas dizem, é meu amigo, é homem de Deus, é mulher de Deus. É ou não é? Agora que passou a noite inteira e não conseguiu tirar nada, agora o barco está abandonado. Porque barco vazio para homem fica abandonado. Eu vim te dar uma notícia, Jesus ama barco vazio. Melhor aí, vai. Fala para alguém, fala, o teu Jesus ama barco vazio. Vai. O que significa isso, pastor? O homem pode ter te abandonado e pode não estar dando valor. Mas eu vim pregar um Jesus que entra em barco. Oh, Jesus amado. Eu vim pregar um Jesus que esse barco que estava vazio até aqui, ele vai entrar para governar. Ele vai entrar, oh meu Jesus amado. Alguém pode adorar esse Deus? Fala para alguém, fala, Jesus ama barco vazio. Vai. Irmão, escuta, existiu uma crise, mas ao invés de Jesus resolver o problema, Jesus primeiro vai testar Pedro. Olha isso aqui. Quem quer governar sobre as circunstâncias precisa estar preparado para os testes de Jesus. Os caras estão lavando rede decepcionados. Jesus chega e ao invés de Jesus resolver o problema deles, Jesus olha para o barco vazio e fala, Pedro, quero teu barco. O cara está achando que vai receber, mas Jesus primeiro pede. Sabe aquele momento que tu acha que não tem nada? Jesus ainda assim vai encontrar algo em você. Sabe aquele momento que você está achando que veio receber? Jesus está dizendo, não, você veio entregar. Oh, Jesus, eu vou de novo, tá? Ah, pastor, eu estou tão fraquinho, hoje eu vim receber, veio nada, veio entregar. Porque, oh Jesus amado, porque se você passar no teste da entrega, aí sim você vai poder receber o que Deus tem para você. Oh Jesus Cristo. Pedro, eu quero teu barco. E barco representa recurso. Barco representa posses. Eu quero teu barco. Mesmo ele não tendo nada, ele vai dizer, pode pegar o barco, Jesus. Pergunta, você está sendo aprovado ou reprovado no teste das coisas? Eu vou de novo, tá? Quem quer governar e dar um glória? Quem quer governar sobre as circunstâncias, dá um aleluia. Como é que você reage quando Jesus te pede algo? Ele está querendo viver o milagre, mas antes de viver o milagre, Jesus que está pedindo. Então aquele que não tem peixe agora também não vai ter barco, porque Jesus está pedindo barco. Só que ainda assim ele vai dizer, pode pegar. Aí Jesus vai e senta no barco. O texto diz que Jesus senta no barco. Só que tu acha que o teste acabou? Jesus agora fala, Simão, me empurra para dentro da água. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero só o barco, eu quero você. Oh Jesus. Fala para alguém que está perto, fala, Jesus não quer teu dinheiro, fala. Jesus quer você. Ah, melhor aí, vai. Fala, Jesus não quer tuas coisas. Jesus não quer tuas posses. Jesus quer você. Meu Deus amado. Porque se Jesus tiver você, você nunca vai brigar por dinheiro. Se Jesus tiver você, você não tem problema nenhum de dar. Porque tem gente que dá até coisas, mas não consegue se entregar. Tem gente que... Irmão, escuta isso aqui. Tem gente que dá presente, mas não ama. Mas aquele que ama, automaticamente vai dar. Você entende isso aqui ou não? Eu já vi gente dar por pena. Eu já vi gente dar porque está sobrando. Agora, aquele que ama não tem problema nenhum em dar. Você está entendendo isso aqui ou não? Porque o que mede não é o que você dá, o que mede é o que você sente. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Porque não é o que você dá, é o que você sente enquanto dá. Jesus amado. Você entende isso aqui ou não? Então agora Jesus vai dizer, eu já tenho barco, agora eu quero você. Aí a música diz, quem mandou largar a rede? Eu respondo, Jesus. Porque o cara está lavando rede.
O cara está lá lavando rede, aí Jesus fala, larga esse negócio e vem me empurrar para dentro da água. Ou tu acha que ele lavava a rede com a mão e empurrava com a outra? Ele larga a rede e vai empurrar Jesus. Ah, irmão, escuta isso aqui, em nome do Senhor, eu estou acabando já. Ele segura Jesus aqui. Sabe o que eu penso? Pensamento meu. Isso não está escrito, pensamento meu. Lembra que eu te falei que era uma empresa? Pedro, Tiago e João, lembra? Simão está segurando o barco. E os outros dois, ainda lavando rede. Imagina, se fosse nos dias de hoje, os outros dois sócios, Tiago e João, dizendo, quando tem peixe ele fica com a gente. Agora que deu errado, ele está lá, segurando o barco e a gente lavando sozinho. Sabe por que significa lavar rede? Significa prejuízo. Ou seja, na cabeça deles poderia passar, eu não estou dizendo que passou, poderia passar. Na hora do prejuízo ele abandonou a gente. Aí eu faço uma distinção aqui. Porque enquanto as coisas não dão certo para governar diante das circunstâncias, tem gente que vai lavar a rede. E lavar a rede representa solução humana. Não deu certo hoje, mas eu vou tentar amanhã. Ok, muito bom. Só que quem segura barco para Jesus não está resolvendo com solução humana. Vou de novo, tá? Oh, glória. Quando você entende que não deu certo, não adianta, não resolve ficar lavando rede. Sabe o que você tem que fazer? Segurar barco para Jesus. Não está funcionando? Deixa isso aí que eu vou segurar barco para Jesus. Porque segurando o barco para Jesus, ele cancela o prejuízo. Eu vim profetizar para alguém aqui que não vai ter prejuízo. Eu vim profetizar para alguém que crê. Parecia que ia dar errado. Parecia que ia terminar em fracasso. Mas você decidiu não lavar rede. Você decidiu segurar barco para Jesus. Alguém está dizendo, deveria estar trabalhando, deveria estar em casa, deveria estar descansando, mas você veio segurar barco para Jesus pregar. E quem vem segurar barco para Jesus pregar, não sai de mão vazia. Quem vem segurar barco, dá um glória a Deus aí. Levanta a mão e diga, eu vim segurar barco para Jesus pregar. Oh, glória. Isso é maravilhoso. Sabe o que é legal? Ele está ali segurando o barco. E aí o verso 4 me ensina algo. Porque o texto diz, e terminando de pregar. Irmão, a necessidade estava lá, mas Jesus não interrompeu a mensagem para poder resolver o problema. Por quê, pastor? Porque primeiro a instrução, depois a experiência. Sabe qual é o nosso problema? A gente já quer a experiência. A gente só quer o milagre. E Jesus está dizendo, primeiro a instrução, depois o milagre. Quando eu casei, há 13 anos atrás, eu comprei a primeira TV minha. Quem abre manual para poder ligar a televisão, irmão? Alguém aqui? Irmão, é só ligar na tomada, sim ou não? Eu liguei na tomada, tinha um botãozinho na frente, eu apertei, dei um estalo, quebrei a televisão antes de usar. Era o sensor do controle remoto, eu achei que era o botão. Sabe por quê? A gente quer a experiência, mas não quer a instrução. E Jesus está dizendo, para viver milagre, primeiro tem que ouvir a mensagem até o fim. Deus está dizendo para alguém, quem quer governar sobre as circunstâncias tem que entender o tempo da instrução. Ah, pastor, esse culto, a mensagem está longa. Ah, esse negócio está chato e tal. Se você não souber aguardar até o fim da instrução, não está pronto para viver milagre. É sinal de maturidade esperar Jesus acabar. Ah, oh, meu Deus do céu, tem alguém entendendo isso aqui? É sinal de maturidade, mesmo não tendo, saber que Ele é prioridade. Ele é o centro. Ele é o alvo. Você consegue, mesmo não tendo barco, mesmo não tendo peixe, mesmo largando rede, você consegue manter o foco em Jesus? Você consegue, mesmo diante de necessidade, manter o foco em Jesus? Você consegue continuar trabalhando como obreiro, continuar trabalhando no departamento, continuar pregando a palavra, mesmo tudo dando errado na vida? Você consegue governar sobre as circunstâncias? Tem alguém aqui comigo ou não? Jesus não resolveu o problema, Jesus estava testando ele. Eu quero ver se ele vai ficar até o fim. Pergunta para alguém, fala, eu quero ver se você vai ficar até o fim hoje. Fala aí, vai. Tendo acabado de pregar. E agora eu te falo do Deus que trabalha em 3 tempos e termina essa mensagem. O Deus que trabalha no passado, no presente e no futuro. Porque agora, quando ele acaba de pregar, pastor Giovanni, ele olha para Simão, porque ficou até o fim. Ele olha para Simão e fala assim, olha, vá para águas profundas. E olhou para os outros e falou, e lancem a rede. Irmão, para quem fica até o fim, Deus não garante só o resultado, mas o tamanho do resultado. Porque a água profunda está falando de peixe grande, água rasa tem peixe pequeno. Então Jesus está dizendo para ele assim, ó, ficou até o fim? Vá para a água profunda. Oh, Jesus.
O que você não conseguia nem pequeno, eu já estou aumentando a colheita, eu estou aumentando o resultado, eu estou aumentando a resposta, porque para quem fica até o fim, Deus está aumentando e multiplicando. Oh meu Deus do céu, melhor aí, para quem governa sobre as circunstâncias, Deus está aumentando. A palavra profética para a tua vida nessa noite é: eu estou aumentando. Enquanto você ouve instrução, enquanto você levanta a mão, enquanto você dá glória a Deus, eu estou aumentando. Quem crê que Deus está aumentando, reaja de alguma forma. Vai. Oh, glória. O Deus que age no passado, no presente e no futuro. Passado. Irmão, Jesus falou: vai e lance a rede. Irmão, se alguém falar para você que tem alguém ali na porta com um cartão black dizendo: ó, pode ir no Shopping Grande Rio e comprar o que quiser, o que você faz? Você fica parado assim? Eu vou de novo, tá? Se alguém chegar para você e falar assim: eu estou com um cartão sem limite, é só pegar aqui na porta e comprar o que você quiser no shopping, o que você faz? Tu vai ficar questionando? Mas eu passei prova, sabe? No ano de 1998. Tu vai? É louco, só se for louco. Se você está vendo a saída, Jesus está dizendo: vai para águas profundas. O cara entende de mar. O cara entende de peixe. O cara domina sobre isso. Então ele já entendeu o que Jesus está falando. Mas antes de ir, ele tem que desabafar. Ele está dizendo: mestre, nós tentamos a noite inteira. Irmão, pelo amor de Deus. Escuta isso aqui. Lembra do paralítico lá do tanque de Betesda? Jesus está na frente dele para curar. Ele está dizendo: sempre que eu tento, vai alguém primeiro. Porque tem gente que precisa ser curado primeiro por dentro. Lembra do que eu falei? Então, antes de viver o milagre dele, primeiro ele precisa se resolver da noite passada. Oh, Jesus amado. E tem gente aqui que não está conseguindo governar sobre as circunstâncias, porque tem uma âncora lá no passado te prendendo, tem algo lá no passado te amarrando, tem algo lá que te feriram, te machucaram, te decepcionaram, você está amarrado até hoje, mas isso era até hoje, porque hoje Deus vira uma chave na tua vida, tem um bálsamo de Gileade que é derramado sobre a tua cabeça, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre o teu corpo, e Deus está dizendo: você está livre para avançar, você está livre para crescer, seja curado da frustração, seja curado da depressão, seja curado do passado. Oh, glória. Tem gente que quer prosperar, mas não consegue porque está preso lá atrás. Você lembra do José do Egito? Você lembra? O José foi traído, foi vendido, foi enganado. Um monte de troço aconteceu com o José, irmão, caluniado. Só que quando ele tem os 2 primeiros filhos, sabe qual é o nome? Manassés e Efraim. Manassés significa: Deus me faz esquecer do sofrimento. E Efraim: Deus me faz prosperar. O problema de muita gente é que quer gerar Efraim primeiro. E Deus está dizendo: só vai prosperar quando primeiro gerar Manassés. É preciso ser curado primeiro do passado, para depois dar certo no presente e no futuro. Bendito. Enquanto você continuar ignorando, você não prospera. Mas quando você entender e tomar o controle, governar e dizer: eu vou resolver esse negócio, eu vou pedir perdão para quem tiver que pedir, eu vou resolver esse tal, eu vou ser curado do passado. Aí você dá legalidade para Deus entrar na tua vida, arrancar toda a sujeira, todo o terreno baldio e dizer: eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar uma nova história. Você está livre para prosperar. Meu Deus amado. Primeiro Manassés, depois Efraim. Fala isso para alguém, fala. Primeiro Manassés. Fala, depois Efraim. Entende isso? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que domina o passado. Bendito amado. Deus vai curar alguém aqui do passado. Pastor, passado frustração. E presente, provisão. Não tinha peixe. A história do peixe de novo. Lembra lá do Gênesis? Olha só, voltando ao Gênesis. Domine sobre os peixes. Não conseguia dominar, tentou a noite inteira, não conseguiu, perdeu o controle, perdeu o domínio. Agora Deus está dizendo: vá para águas profundas. Sabe o que Deus está garantindo? Eu vou trazer de volta isso para o teu controle. Aquilo que eu te criei para controlar e você perdeu o controle, aquilo que lá no primeiro capítulo da Bíblia eu coloquei na tua mão para você dominar, e você, por causa do pecado, por causa da fraqueza, por causa de decepção, você perdeu, você deixou para trás. Eu estou trazendo de volta, eu estou restaurando. O Deus que restaura o domínio, o governo, está aqui nessa noite. Alguém acredita nisso para adorar? Vai! Porque vai ter provisão. Ele lança a rede de pesca. Escuta. O texto diz que quando ele lança a rede de pesca, a rede ia romper e o barco ia afundar. Olha a quantidade de peixe. Sabe o que isso me ensina? Que bênção que não é compartilhada faz o barco afundar.
Fala assim, ó, quando Deus me abençoar. Ih, meu Deus, ninguém quer ser abençoado não, vou de novo, né? Fala, quando Deus me abençoar. Escolhe alguém, fala assim, ó, eu vou abençoar a tua vida. Ai, irmão, em nome de Jesus, escolhe alguém. Isso é algo mais precioso que você vai fazer. Olha para alguém, em algum lugar, pode ser para mim, pro altar, tá bom? Fala assim, ó, quando Deus me abençoar, fala, eu vou abençoar a tua vida. Fala aí, vai. Porque, irmão, tem gente que foi até abençoado por Deus, mas ele acaba afundando porque ele não sabe compartilhar. E Deus está dizendo, eu não te criei para ser recipiente, eu te criei para ser canal. Canal é assim, ó, quanto mais Deus deposita, mais Ele abençoa. Quanto mais Deus entrega, mais Ele faz. Oh, meu Deus do céu, eu quero profetizar algo aqui extraordinário. Eu creio que Deus vai levar pessoas aqui a níveis inimagináveis. E Deus só vai fazer isso para você abençoar essa obra. Deus só vai fazer isso para você abençoar teu irmão do lado. Deus só vai fazer isso para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Governe, oh, glória. Oh, aleluia. Passado, frustração, presente, provisão e futuro, pastor. Voltaram cheio de peixe na rede. Botaram na areia. Imagina, todo mundo olhando, pastor Giovanni. E dizendo, caramba, os caras conseguiram pescar de manhã. Porque quando Deus quer, Ele faz assim, na hora que parece imprópria. Alguém está dizendo, só ano que vem. Deus está dizendo, eu posso antecipar. Quem está lavando a rede está dizendo, essa madrugada não deu. Só na outra madrugada Deus está dizendo, eu posso chegar pela manhã e antecipar prazos. Isso aqui é profético para alguém que acredita. Para quem não acredita não vai receber não. Mas para quem acredita você vai tomar posse. Deus vai antecipar prazos na tua vida. O que era para depois Deus está trazendo. O que era para amanhã Deus está trazendo. O que era para o ano que vem Deus está trazendo. Oh, meu Deus do céu. Calabaçura e alabás. Passado de frustração, presente provisão. Por último, pastor, os peixes estão lá. Aí Jesus olha para Pedro agora e fala, Pedro, a partir de hoje, você não vai pegar mais peixe. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Irmão, pensa aqui. Não era mais fácil encerrar a carreira quando não tinha peixe? Sim ou não? Tu não vai nem olhar para trás, se está dando errado, irmão. É só dar um bico e deixar para lá. Mas Deus primeiro faz dar certo para ele ter o que abandonar. Jesus Cristo. Agora, sabe o que Deus está fazendo? Deus está fazendo Pedro olhar para o peixe e olhar para ele. Olhar para o peixe e olhar para ele. E a pergunta de Jesus é, o que é mais importante para você? Oh, Jesus amado. Agora, Simão tem que olhar para o peixe, que representa recurso. Mas Simão também tem uma opção do quê? De olhar para Jesus, que é o dono do recurso. O problema de muita gente é que olha para esse texto e só enxerga as pessoas que não tinham peixe e passaram a ter. A história não é sobre peixe. Jesus está dizendo, o peixe foi só um meio para eu restaurar o governo na tua vida. Oh, Jesus Cristo. O peixe foi só um meio. Alguém está entendendo isso aqui? Para eu restaurar quem você é de verdade, Simão. O peixe foi só um meio para eu te entregar uma nova vida. Passado, frustração, presente, provisão e futuro, pastor, missão. Deus está dizendo, mais do que peixe, eu tenho uma nova vida. Eu vou de novo, para alguém entender isso aqui. Mais do que peixe, mais do que um emprego novo, mais do que um salário novo, eu quero te dar uma nova vida. Eu quero te dar uma nova história. Eu quero te dar um novo rumo. Eu quero entregar uma chamada na tua mão. Eu quero entregar um motivo para você viver. Governe, oh glória. Pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Levanta as tuas mãos, mas erga uma adoração também ao teu Deus. Ao Deus que está indo lá no passado e visitando tua frustração. Ao Deus que está entregando a provisão. Mas ao Deus que não para no peixe, não para na provisão. Ele está indo lá no futuro e dizendo, está garantido, não está perdido. Eu tenho uma missão para você. E calabaçura e alabás. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Governe sobre as circunstâncias. Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Eu creio que muito mais do que recurso, muito mais do que peixe, o Senhor tem uma nova vida. Muito mais do que peixe, o Senhor tem uma nova história. Eu creio de verdade, Senhor, que hoje é um marco na vida de alguns.
É o tempo em que o Senhor está visitando o passado e dizendo: você é livre para prosperar, você é livre para avançar. É um tempo que o Senhor se apresenta no presente para dizer: eu continuo cuidando, eu não te abandonei, eu estou contigo. E é um tempo que o Senhor está trazendo o futuro e dizendo: não está perdido. Ainda não é o fim, ainda não acabou, a chamada não está cancelada, a promessa não está cancelada, ela está de pé, ela está viva. Adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus, pode adorar, adora Jesus, adora o Senhor. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo